Olá, mais um podcast no ar, mais um diálogo aberto, onde a gente traz sempre alguém que pode contribuir com informações para a nossa sociedade. Hoje eu recebo com muito carinho aqui no programa a doutora Clícia Henriques. Ela é psicóloga clínica e psicanalista, é servidora pública, atua na SEDUC e é psicóloga na Prefeitura de Porto Velho, atuando no CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E para começar esse bate-papo, eu vou te dar alguns dados. Rondônia apresentou um aumento nos casos de suicídio nos últimos anos, especialmente entre jovens e idosos. Segundo dados recentes, o estado está entre os 5 primeiros no Brasil com maior índice de suicídios per capita. O CAPS-AD de Porto Velho tem registrado um aumento na procura por serviços de apoio psicológico, reflexo, é claro, do impacto das campanhas de conscientização e do agravamento de questões de saúde mental devido a fatores socioeconômicos. Nós vamos tentar, nesse pouco espaço de tempo aqui do nosso diálogo aberto, e com a doutora Clícia Henriques, passar algumas informações importantes. Primeiro, quero te agradecer por ter deixado seus afazeres, estar aqui com a gente participando desse bate-papo. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigada. A gente agradece o convite aqui e esperamos contribuir com informações significativas, né, para conscientizar a população a importância dos cuidados com a saúde mental. Doutora, primeira coisa, quanto tempo a senhora está na SEDUC? Então, eu trabalho na Secretaria de Estado da Educação tem mais ou menos 12 anos, né? Sou psicóloga educacional. E na prefeitura? E na prefeitura também sou servidora pública, né? Trabalho como psicóloga, desempenhando minhas funções no CAPS-AD, que é o único do estado de Rondônia, né? Ah, é o único? É o único do estado de Rondônia, né? Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, que tem a missão de atender pessoas com transtornos mentais decorrente do uso de álcool e outras drogas. Olha, eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência, eu sofri muito com esse negócio de álcool. Ver pessoas da família usando álcool de forma que toda a família sofre, né, doutora? Uhum. É verdade, viu? Os impactos do uso de álcool, né, afeta muitas famílias, né, afeta a questão do trabalho, afeta a sociedade como um todo, né? E, de fato, né, a gente precisa entender que tanto o alcoolismo como o uso de drogas, né, ele afeta a saúde mental das pessoas. Nós podemos separar uso de álcool, uso de drogas. Como é que se separa isso? Porque tudo é droga, né? Sim, sim. O álcool é considerado um tipo de droga, né? Uma droga lícita, né? Que a venda é permitida pelo governo, assim como o cigarro. Mas o álcool ele é uma das doenças que mais pode levar a doenças mentais na pessoa, né? E doenças físicas também, né? Como cirrose, né? Como problemas gastrointestinais e também até transtornos mentais, né? Como delírios tremens, né? Até psicoses alcoólica, coma alcoólico, né? Então, assim, mas é claro que o álcool, nem todo mundo que bebe vai desenvolver, né, o transtorno do alcoolismo. Né? Existem fatores que a gente fala multifatoriais, né? Tem o fator genético, o fator ambiental, o fator psicológico, que faz com que o indivíduo desenvolva esse problema do alcoolismo. Né? No caso da pessoa que diz que bebe socialmente, eu bebo socialmente, mas não pode faltar a bebida, como é que é? Ele já é uma pessoa dependente? Então, tanto o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, como o DSM-4, ele fala que existem os critérios clínicos sobre o diagnóstico do alcoolismo, né, e também da dependência química, que são critérios da pessoa ela ter a tolerância, né? Cada vez mais ela quer doses maiores, né? Da bebida, né? Ou da droga, né? Ela tem uma fissura. O que é fissura? Ela não consegue ficar sem a droga. Por exemplo, faz uma cirurgia, né? Então, por exemplo, tem muitos relatos de tabagista, né? Que às vezes evadem do hospital para fumar.
né? Então, assim, a pessoa está instalado, sim, que existe a dependência física, tanto do álcool como das drogas, e existe também a questão da dependência psicológica, né? Então, existem critérios, né? Síndrome da abstinência, estreitamento do repertório, a pessoa começa a faltar no trabalho, né? A pessoa começa a ter acidentes no trabalho, a pessoa começa a ter conflitos no trabalho, ter apagões alcoólicos, né? Tipo assim, ai, não me lembro o que aconteceu na noite anterior que eu bebi. Né? Então, assim, se você está tendo esses sinais, procure ajuda. Tá, já que nós estamos falando de sinais, então vamos orientar as famílias que estão aí assistindo o nosso bate-papo. Quais seriam os sinais que mais aparecem que a família, os amigos devem ficar atentos, doutora? Principalmente com drogas. É verdade. Muito importante nessa pergunta, né, os sinais com relação ao uso de drogas, né? Então, a família deve ficar atenta, sim, aos sinais, né? A pessoa começa a apresentar alguns comportamentos, né? Como, por exemplo, às vezes, muita irritabilidade, impulsividade. A pessoa, muitas das vezes, ela, né, pode chegar com a pupila dilatada, que é geralmente a maconha, né? Uma das drogas, né, que são perturbadoras do sistema nervoso central, deixa a pupila dilatada, deixa a pessoa mais risonho, né, assim, e, por exemplo, a questão da cocaína, né, a pessoa fica mais agitada, né, ela tem taquicardia, ela fica parecendo uma pessoa hiperativa, né, por exemplo, crack, né, a pessoa que usa crack, né, geralmente a ponta dos dedos, né, queimada, né, ou até os lábios também queimados, né, então, assim, tem uma série de características, né, que a família pode estar observando, sim, e o cheiro também, viu, gente, porque, né, o uso de drogas, né, você sente o cheiro se a pessoa usa ou não drogas, tá, então, os familiares podem ficar atentos, sim, você que é pai, você que é mãe, né, pai e mãe precisa, sim, estar atento a esses sinais, né, com relação ao uso de álcool e drogas. Doutora, o centro dá essa assistência em que momento? No momento em que a família procura, e qual é o momento que é possível contornar tudo isso na pessoa que está já envolvida com álcool e drogas? Não, é importante, né, essa questão do apoio familiar e também o diálogo aberto com a família, porque essa questão, né, do uso de álcool e drogas, né, não é batendo, não é xingando que você vai ajudar um familiar, né? A gente acredita muito que é preciso ter um diálogo assertivo, né? Preciso ter um diálogo muito no sentido de aconselhar mesmo, né? E procurar ajuda. Esses dias até mesmo eu lembrei de um caso de um adolescente que o pai descobriu que o menino estava usando vape, né? Que agora está na moda, né? Usar o cigarro eletrônico. E aí o pai simplesmente expulsou o menino de casa, deu uma surra, né, aqui em Porto Velho. Então, assim, mas é claro que envolveu o conselho tutelar, envolveu, né, uma série de questões, e a gente sabe que essas famílias, elas precisam também ter cautela, né? É preciso ter cautela, né? O diálogo é sempre a melhor solução, né? Ok. O tema, doutora, o tema suicídio, que é um problema que muitas vezes ele vem depois de uso de drogas, depois de uso de bebida alcoólica. Nós estamos no Setembro Amarelo. O que significa o Setembro Amarelo? Fala pra gente. Muito importante, né, esse diálogo aberto aqui de vocês, né, trazendo que o Setembro Amarelo é o mês de conscientização, né, para prevenção do suicídio e valorização da vida, né. Eu acredito que essa campanha, Edivaldo, né, ela tanto vem a nível internacional como nacional, né, no Brasil, a ABRAPE, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, o Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, elas falam que os países precisam tomar atitudes para a prevenção do suicídio, né? Então, é uma campanha que ela visa falar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Então, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? Tanto é que o conceito da OMS sobre saúde, né? Você sabia que o conceito de saúde é o bem-estar físico, social e mental, né? Então, não adianta, né, a pessoa estar malhada, bombada,
né, e não está bem, né, com as relações, com as pessoas, e essa pessoa, ela está agressiva no trânsito, né, então ela está batendo na mulher em casa, então ela não está com saúde, né, então esse conceito de saúde é uma saúde holística, e esse Setembro Amarelo traz essa conscientização, que a gente não pode deixar de lado essa questão dos cuidados com a saúde mental. Doutora, a gente percebe, a senhora falou do trânsito, o trânsito que é uma loucura e ultimamente parece ter aumentado o índice de violência no trânsito, pessoas descendo do carro, discutindo, agredindo. Isso tudo é um comportamento que a gente tem que ficar atento. É verdade, a gente deve ficar atento sim, né, com relação, porque a nossa sociedade, ela é muito acelerada, né, a sociedade tem muitos estímulos, então, assim, as pessoas precisam cuidar, sim, da sua saúde mental, né, então, esse mês agora de setembro, né, esse dado alertante que o senhor trouxe para nós, da importância, né, é que Rondônia, ele lidera estatísticas, rankings que são negativos, né, de saúde, né? Por exemplo, nós estamos entre os 5 estados do Brasil, né, que mais tem casos notificados de morte por suicídio, né? Então, assim, a depressão é uma das doenças mentais que pode levar, se não tratada, não cuidada, pode levar à questão, né, da morte autoprovocada. A questão também do uso de álcool e drogas também pode levar, né, à questão do suicídio, né? Eu não sei se você sabia, mas eu quero deixar informada aqui a população que a cada 4, né, suicídios, né, uma pessoa, ela faz uso de álcool e outras drogas, né? Então, é muito sério, né, que a sociedade, ela precisa se conscientizar que não é que utilizar, seja o álcool e as drogas, né, assim, faz mal você utilizar álcool e as drogas quando você está triste, quando se separou, quando perdeu o emprego, porque se você está abalado emocionalmente, né, como dizem, né, o álcool pega mais rápido, a droga pega mais rápido, né, é um desafio grande, né, que a gente está vivendo. Doutora, é claro que eu vou falar aqui do conhecimento empírico, né, baseado em, eu acho, é o que eu vejo. Ji-Paraná, que é o coração do estado de Rondônia, parece que o índice de suicídio em Ji-Paraná ele é altíssimo. O que tem de suicídio em Ji-Paraná, existe alguma região que a gente pode apontar? Não, né? Tem as estatísticas, né, que falam que Rondônia, né, a última estatística que eu vi foi Porto Velho, né? Porto Velho é mais que Ji-Paraná. É mais que Ji-Paraná, né? Pelo menos as estatísticas dos órgãos sanitários, né, de saúde do Brasil, eles falam que Porto Velho é uma das capitais que lidera as questões de suicídio, né? Mas, assim, o suicídio também não só está ligado, Edivaldo, né? Com relação a transtornos mentais e dependência por álcool e drogas. O suicídio também está ligado a vários fatores, como desigualdades sociais, né? Está ligado com a questão de desemprego, com fome, de acesso aos recursos como saúde, como segurança, como educação. Então, assim, você lembra que esses dias saiu uma estatística que Rondônia, ela é uma das piores, Porto Velho é uma das piores capitais para se viver no Brasil, porque a gente não tem uma rede de esgoto, a gente não tem uma rede, né, uma qualidade de vida aqui, né, no nosso estado, né? Então, eu acho muito importante que os políticos, né, tanto invistam nessa questão de melhoria para a qualidade de vida das pessoas, né, com acesso à água, com acesso a sanitário, com acesso melhor à educação, com acesso melhor à saúde, né, com direito à comida, prato, né, o prato cheio das pessoas. Então, assim, a população, ela precisa de muitas coisas, né, para você trabalhar a questão da prevenção do suicídio. São muitas frentes de trabalho que precisam ser feitas. Doutora Clícia, vocês têm debatido políticas públicas que venham melhorar essa situação? Como é que tem sido a aceitação disso no meio político, vamos dizer assim? Porque você falou que é o único centro, né? É o único, nós só temos um. Quer dizer, um estado do tamanho do nosso só tem um centro para atendimento a essas pessoas. Sim. É verdade. Eu vejo que, assim, a Prefeitura de Porto Velho, ela tem encampado nessas políticas públicas de saúde mental, né, das pessoas. A CEMUSA, né, que é a Secretaria Municipal de Saúde, ela faz a gestão de 3 CAPs aqui em Porto Velho, né, que é o CAPS-I,
é infanto-juvenil, o CAPS Três Marias, né, que é para transtornos mentais graves, né, e persistentes, e tem o CAPS AD. E aqui em Porto Velho a gente tem um quarto CAPS, mas ele é gerido pela CESAL, né, Secretaria de Estado da Saúde. Mas mesmo assim, Edivaldo, para você ter uma surpresa, Porto Velho já era para ter mais 4 CAPs, né? A gente tem 4 hoje, era para ter 8, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, os trabalhadores, né, em saúde, né, tanto os secretários como os trabalhadores, a gente tem sim provocado o poder público, né, com relação à importância de ter o psicólogo lá no postinho de saúde, a importância de ter o psicólogo também lá nas escolas, né? Então, assim, é muito importante essa sua pergunta, né? Olha só, você falou do posto do psicólogo lá no posto de saúde, o psicólogo lá na escola, o psicólogo em todos os lugares onde tem um trabalhador. Eu gostaria de saber quais são os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde mental na abordagem e tratamento de pessoas com essa ideia de suicídio. Sim. Para você abordar uma pessoa que está enfrentando, né, seja uma ideação suicida, né, que é vontade de desistir da vida, vontade de morrer, vontade de sumir, acha que ela é inútil, não tem valor, né? Então, os desafios, né, nós profissionais da saúde, é fazermos o acolhimento, né? Então, o acolhimento dessas pessoas, né? Então, o que é o acolher? Né, a gente fala de escuta ativa. E o que é escuta ativa? É o acolher sem julgamento, é o acolher sem julgamento, sem dar conselhos, é um acolher sem você dizer assim, não, vamos ver o lado positivo da vida. Né? Então, uma escuta ativa, né, tanto os profissionais de postinho de saúde ou de CAPs ou de até UPAs e hospitais precisam, os trabalhadores em saúde precisam, né, validar aquela dor. Eu entendo isso que você está passando, o seu sofrimento é real, né? Mas assim, a gente precisa, vamos conversar sobre isso, né? Vamos falar mais sobre isso, né? Então, em que eu posso te ajudar? Né? Estou aqui disponível para te ouvir, né? Então são essas condutas que a gente precisa ter, mas a gente sabe, né, querido, que nem todos têm essa conduta, né? Mas eu acho que tem melhorado sim, né, essa abordagem, né, que os profissionais precisam ter com essas pessoas com ideação suicida ou com tentativa. Nós tivemos um período muito difícil que foi o período da pandemia, do Covid-19. A sua visão, o Covid-19 influenciou também, impactou nesse sentido de aumentar o número de suicídios? Eu acredito que sim, né? Com relação à ocorrência da pandemia, né? O pós-pandemia agora, nós vivemos uma pandemia, né, de problemas de saúde mental. Né? Então, assim, as pessoas, quem já tinha problemas de saúde mental antes da pandemia, eles só se agravaram, né, por conta do isolamento e o distanciamento, né, da Covid, né, a questão de cortar relações sociais, né, presenciais, então afetou. E quem não tinha e tinha uma predisposição, né, acabou desenvolvendo. Né? Então, assim, a gente vê a necessidade de realmente as políticas públicas, né, elas atenderem à população. A população, ela não pede, ela clama por serviços públicos de qualidade, né, que cuidem dessas questões de saúde mental. Né? Porque a saúde mental, ela não começa grave, né, as pessoas, né? Então começa às vezes uma depressão leve, uma ansiedade leve, né? E se ela for bem orientada, né, com relação à psicoeducação, né, com relação às vezes a abordagens, né, aconselhamentos mais focais, né, e diretivos, né? Então ela pode, entre aspas, melhorar, né, e não desenvolver o agravamento do quadro, né? Então, mas precisa ter o quê? Como eu falei, né, o psicólogo lá na ponta, né, que é nas escolas e nos postinhos de saúde. Na verdade, o nosso povo, eu também, acho que a senhora também, a gente passou medo, né? De ver as pessoas morrendo. Sim. E teve gente que viu o ente morrendo. Sim. E não poder fazer nada, não poder enterrar. Imagina o problema que causou nessa pessoa. Morreu minha mãe, eu não posso enterrar minha mãe, não posso ver minha mãe, velar minha mãe. Deve ser, eu imagino que isso traga um resultado muito negativo para todos nós, né?
Com certeza, né? Porque uma das etapas, né, que ajuda no processo de elaboração do luto, né, são esses rituais, né, de enterro, de despedida, né, que a gente fala. Então, a proibição, né, até pelas questões sanitárias, né, de proibir os velórios, proibir os funerais, né, prejudica sim, né, essa questão das pessoas sofrerem muito mais ainda a questão da perda, né, dos seus familiares. Aqui em Porto Velho mesmo, eu conheço uma família que perdeu 14 pessoas. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, assim, é muito triste, né? Então, eu acho que mais do que nunca, né, a sociedade, o nosso poder público, estaduais, municipais, eles precisam sim olhar com mais atenção, né, para nossa saúde mental. Doutor, existem grupos mais específicos que estão mais vulneráveis que nós poderíamos citar? E como fazer para oferecer apoio específico a essas pessoas? Eu acredito que sim, né? Então, os jovens, né, eles são bastante impactados, né, com relação a essas questões de saúde mental. Tanto é que a 4ª causa de morte por suicídio, né, são entre jovens de 15 a 29 anos. Né? E a gente sabe que o cérebro, né, do adolescente, né, ele se desenvolve, amadurece com até 24 anos. Né? Então, a pessoa que ela está em desenvolvimento, ela precisa do apoio, sim, né, da família, né? Ela precisa, né, dos recursos para o desenvolvimento, ela precisa de uma educação de qualidade, ela precisa de um acesso à saúde de qualidade, ela precisa de meio de transporte, de alimentação, né? Não ter violências, né? Não ser maltratada. Os idosos também é uma população bastante vulnerável, né? Porque os idosos também, muitas famílias às vezes não tratam bem ou querem só o benefício, ficam famílias que fazem empréstimos, né, das aposentadorias dos seus familiares idosos, né? Então, assim, é uma população vulnerável que precisa desses cuidados. Então, se a aposentadoria dele é pequena, é para ele, é para comprar um remédio para ele, é para dar, né, assistência de alimentação, de comida. Então, assim, as famílias precisam entender que tanto os jovens como os idosos, né, são populações mais vulneráveis e que precisam ter um cuidado, sim. Então, não só a família pode cuidar, né, mas os órgãos de proteção à criança e do adolescente estão aí, né, conselhos tutelares. Existe também o Conselho do Idoso, tá, né, com relação a maus tratos de direitos humanos. Se eu não me engano, o Ministério Público tem um número chamado Disque 100. Né, que é para denúncias de maus tratos e violências, né, com relação a idosos, né, e adolescentes e crianças, né, tem o conselho tutelar, mas o Disque 100 também atende. Doutora, uma pessoa que nesse momento está vivendo um drama com relação a pensamento suicida, o que a gente poderia dizer para essa pessoa? O que a gente poderia falar para essa pessoa? Porque essa abordagem ela é muito importante, né? Eu acho que a abordagem familiar ela não traz resultado. Isso preocupa muito. O que falar para essa pessoa? Na verdade, o que falar para essa pessoa, tanto é que o lema da campanha do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Né? Então, se um familiar não sabe como ajudar, não sabe o que fazer, se a pessoa está querendo desistir da vida, né, então leve ela sim, né, a um posto de saúde, né, que o posto de saúde, o enfermeiro, os médicos vão acolher essa pessoa, né, ou leve também nos CAPs, que os CAPs, Edivaldo, eles são porta aberta. O que é porta aberta? Né? Você não precisa de encaminhamento para você ir para lá. Né? Então, é muito importante que as pessoas procurem, sim, um profissional de saúde. Tanto gente, eu não sei se você sabe da estatística, né? 65% das pessoas que morreram por suicídio, né? Então, no caso, 6 a cada 10 pessoas nunca tiveram um atendimento com um profissional de saúde. Né? Então, existe ainda muito tabu e muito preconceito com relação à questão do suicídio, achando que é fraqueza, que é falta de Deus, que é pouca fé, que é fraqueza de caráter, né? E a gente sabe que quando a pessoa está, né, com ideação suicida, querendo morrer, querendo desistir da vida, na verdade, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Não é a vida, né? É a dor. Não é a vida, é a dor, né? Então, essas pessoas, elas precisam ser acolhidas, né? Então, existe também o canal chamado CVV,
né? Que é um canal do governo federal, mas que também tem as chamadas que atende aqui em Porto Velho, 188, né? Se você estiver precisando de apoio emocional, né, o familiar não te ajuda, não consegue atendimento no SUS, né, gente? Ligue 188, né? 188 salva a vida. Centro de Valorização da Vida você vai encontrar, né? Não é um terapeuta, mas é uma pessoa que tem uma escuta ativa, né, e de acolhimento, né, para que você precise de um apoio psicológico se você está pensando, né, em morrer ou desistir da vida, né, porque viver ainda é a melhor solução. Ok, eu conversei com a doutora Clícia Henriques, ela é psicóloga clínica e psicanalista, servidora pública, atua na SEDUC e é psicóloga na Prefeitura de Porto Velho. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado de coração. Vou te convidar outras vezes, porque esse assunto aqui rende muita curiosidade que eu gostaria, mas nosso tempo acabou. Obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Se cuidem, viu?